Bom dia, meus alunos. Professora Ana Maria passando mais uma vez para nós fazermos, junto, a videoaula Revisão para o Simulado de História. Simulado este que acontecerá no final do mês de maio. Então, nós estaremos fazendo uma revisão dos 7 primeiros capítulos do livro de História. Capítulo 6. Núbia, China e Índia. Grandes rios. Estudaremos aí sobre a Núbia, reinos Kush, uma importante civilização que se localizava às margens do rio Nilo esse que está localizado no continente africano. E também vamos ver aí a região asiática, China e a Índia, a China destacando dois rios importantes, Yangtze, que é o rio amarelo, Yangtze, que é o rio azul, na Índia, que seria o rio Indo e o rio Ganges. Mas aqui na abertura eu procurei colocar os 3 grandes rios importantes, que é o rio Nilo e o rio Yangtze e o rio Ganges. Entre os povos que faziam parte da Núbia estavam os Cuxitas, que formaram o reino Kush. A primeira capital foi Kerma, porém a cidade de Napata, por fazer parte de um trajeto percorrido por comerciantes e peregrinos ao visitar o templo do deus Amon em Tebas, foi ganhando importância e passou a ser então a capital do reino. Então nós temos aqui o reino Kush, terra com muitos recursos minerais, como ouro, eram abundantes nesse reino. O território também se localizava bem próximo ao rio Nilo. Os pastores eram nômades e viviam em comunidades próximas ao Nilo, usavam a água para a agricultura. Os cuxitas praticavam um intenso comércio com outros povos africanos. Eles também dominaram os egípcios no século VIII e no século VII a.C. E o povo do reino Kush, eles valorizavam a própria cultura, mas pelo contato com os outros povos, eles acabaram incorporando aí alguns hábitos e alguns costumes destes. Já o reino Kush, o reino Aksu, ele vem de um período bem mais recente, provavelmente por volta do século I da era cristã. Ele surgiu outro grande império africano, que foi o reino Axum. Essa civilização, ele acabou se instalando onde hoje é a Etiópia, às margens do rio Atibara, um dos 3 rios que, junto com o Nilo Branco e o rio Nilo Azul, acabaram formando o rio Nilo. O reino de Axum, ele localizava-se próximo ao rio de Atibara, né? Os axumitas, eles participavam de trocas comerciais com outros povos, como os chineses e os indianos. Este reino aí, eles acabaram se tornando cristãos no século IV, após a conversão de um dos reis deles, aí chamados de Ezama, ao cristianismo. E eles possuem um complexo de 11 igrejas históricas esculpidas diretamente da rocha, localizadas aí em seus territórios, que são considerados patrimônios históricos cultural pela Unesco. Aqui nós temos um exemplo de uma das 11 igrejas esculpidas na Etiópia. Agora vamos falar da China antiga, com as suas grandes civilizações. Dentre as características da civilização chinesa, podemos destacar a importância que os chineses davam à educação e à criatividade expressas nas inúmeras invenções e descobertas das quais nos servimos atualmente. Além disso, a sociedade chinesa ela era dividida em classes, dentre as quais as dos comerciantes era a menos valorizada, pois eles lucravam sobre os que as outras pessoas produziam. Mesmo possuindo aí um imenso território, os chineses mantinham contato com diversos povos por meio do comércio. Várias invenções e descobertas, às quais temos acesso na atualidade, foram feitas pelos povos chineses. E a sociedade chinesa também ela era dividida em classes,
sendo que os indivíduos menos valorizados eles eram os comerciantes. E as principais religiões praticadas na China são o taoísmo, o budismo e o confucionismo. As principais religiões praticadas na China, que são o taoísmo, o budismo e o confucionismo, embora exista ainda os hindus e cristãos na China, eles estão em menor número do que os outros adeptos a outras religiões. A muralha da China ela foi construída para tentar conter a invasão dos povos do norte. Temos também aí na China 2 rios importantes, que é o rio Yangtze, que é o rio amarelo, e o Wangho, que é o rio azul, e o Siquiang, que é o rio vermelho. Civilização indiana, Harappa e Mohenjo-Daro. Há cerca de 7.000 anos atrás, diversas civilizações, incluindo os arianos, instalaram-se no Vale do Indo, próximo ao rio que recebe o mesmo nome. Assim, no ano de 2500 a.C., aproximadamente, surgiu algumas cidades-estados organizadas como Harappa e Mohenjo-Daro. Tal como a maioria dos povos antigos, os indianos dependiam das atividades agrícolas. Portanto, eles procuravam canalizar as águas dos rios para poder utilizá-las no plantio. Registros históricos nos revelam que eles mantinham contatos comerciais com os povos mesopotâmicos. No ano de 1800 a.C. a 1500 a.C., os arianos eles acabaram se juntando aos nativos daquele lugar e formaram uma civilização que se dedicava principalmente ao trabalho no campo e era dividida em casta. Desse modo, observa-se que havia uma forte hierarquização na sociedade. E eles acreditavam também que existiam grupos de superiores e grupos de inferiores. Sendo assim, essa sociedade ela era baseada no nascimento. Ela determinava aí o indivíduo pertencer a uma determinada classe, dependendo do seu nascimento. Outros membros mais importantes da sociedade indiana, eles eram sacerdotes, chamados aí de brahmanes. Em seguida, vinha também os kshatriyas, que eram os nobres guerreiros, e depois vinham os vaixyas, que eram integrantes das castas formadas por agricultores, artesãos e comerciantes. E, por fim, os sudras, que se dedicavam ao trabalho servil. Abaixo do Sudra tinha um que nem era reconhecido, que era considerado inferior, que eram os Dalits, que faziam o trabalho mais pesado, na visão deles mais sujo, na concepção deles mais sujo, né? Eles se dedicavam a serviços que julgavam-se impuros, como limpar os esgotos da cidade. Por isso eles eram chamados de o intocáveis. Só lembrando aqui, atualmente, o sistema de casta na Índia é proibido. Por quê? Porque existe a lei, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, todos devem ser iguais. Contudo, na pátria ainda existe muito preconceito e desigualdade aí no país. Então, portanto, entendemos aí que a civilização da Índia antiga ela se organizava em casta. Para os hindus, os animais, alguns animais eram sagrados, como a vaca, né? A vaca é um animal sagrado. A maioria dos povos indianos segue o hinduísmo. O hinduísmo baseia-se na crença que certos lugares e animais sagrados não podem ser desrespeitados, como a vaca, já mencionei, certo? Eles acreditam que a vaca foi enviado para eles pelos deuses. É considerado um animal puro. Seu leite e sua urina são utilizados em rituais hindus. Além disso, a vaca é um símbolo de riqueza e abundância aí para os povos indianos.
E assim chegamos ao final do capítulo 6, onde nós estudamos sobre os povos da Núbia, da China e da Índia, da Núbia destacando-se para dois reinos, o reino Kush e o reino Axo, a civilização chinesa destacando aí para os grandes rios daquele lugar, que seria o rio Amarelo, o Yangtze, o rio Azul, que é o Yangtze, o rio Vermelho, que é o Sikiang. Lembrando também que esses povos chineses, eles tinham uma forma de governo baseado na dinastia, onde a mesma família acabava permanecendo por muito tempo no governo. E com relação à civilização da Índia, não podemos dimensionar para vocês, baseado aí nos seus dois grandes importantes rios, que seriam que é o rio Indo e o Ganges. O rio Ganges, ele ganha um certo destaque por ser um rio sagrado para os povos indianos, aonde eles tomam banho naquele rio, aonde eles fazem rituais de purificação no local, além de realizarem outras tarefas cotidianas aí no rio Ganges. Fechando, então, assim, este capítulo sobre a civilização da Núbia, da China e da Índia. Capítulo 7. As antigas civilizações da América, maias, astecas e incas, elas não organizaram ao mesmo tempo que os povos da África e da Ásia. Na verdade, as grandes civilizações americanas, elas começaram a se desenvolver por volta do século IV depois de Cristo. Ou seja, enquanto a Europa e o Oriente Próximo já estavam vivendo a decadência do Império Romano. Portanto, precisamos entender que a organização das civilizações da América aconteceu bastante de forma diferente e centenas de anos bem após o desenvolvimento da civilização egípcia ou mesopotâmica. Assim, vale lembrar que o processo histórico nunca é o mesmo para todas as sociedades, embora elas possam ter alguns pontos em comuns. Civilização asteca. Os astecas formaram uma sociedade bastante complexa, e no auge do seu desenvolvimento eles dominaram diversos outros povos, criando um grande império. Eles compunham uma civilização que se desenvolveu no Vale do México e que chegou a ocupar uma grande região que se estendia desde o Oceano Pacífico ao Golfo do México. E esse povo se autodenominava Mexica, um nome asteca. Ele não foi dado por eles, e sim, muito depois, pelos povos espanhóis que ali chegaram naquela região. Sendo assim, podemos usar os dois termos, tanto mexica como asteca. A história conta que, por um período de 200 anos, os astecas conquistaram muitos povos, formaram um verdadeiro império, com centenas de cidades de cerca de 15 milhões de habitantes. E a capital do Império Astecas era Tenochtitlán, a mesma contada na lenda onde moravam mais de 200 mil anos, mais de 200 mil pessoas no século XV. Para se ter uma ideia, era uma população muito maior do que a das principais cidades europeias da mesma época. Na economia, os astecas dedicavam-se à agricultura e cultivavam diversos produtos como feijão, cacau, abóbora, tomate, algodão e tabaco. No entanto, o alimento mais importante para essa civilização era o milho. Grande parte das terras dos astecas era muito úmida e pantanosa, portanto, não favorecia a agricultura. Mas, para aproveitar o terreno pantanoso, os mexicas eles utilizavam um sistema chamado chinampas, na qual eram ilhas artificiais cortadas por canais de águas e cercadas aí por estacas onde elas plantavam os alimentos. Um outro aspecto importante da economia dessa civilização era a guerra, já que quando eles dominavam os povos derrotados, os astecas eles acabavam cobrando impostos pagos na forma de grãos e outros produtos, o que fazia com que esse Estado asteca enriquecesse cada vez mais.
A sociedade asteca ela possuía uma hierarquia social bem definida. Os astecas eles eram governados por um imperador e a sua sociedade, como eu já disse, divididas em camadas, como a dos nobres, formada por sacerdotes e militares. Assim como outros povos antigos que já estudamos, os astecas, eles também eram politeístas, suas divindades eram ligadas às forças da natureza, e os cultos mais importantes sempre estiveram relacionados ao sol. Os mexicas também, eles incorporavam em suas crenças deuses cultuados pelos povos conquistados. Na cultura asteca, o culto aos deuses era repleto de rituais, de magias, danças, encenações, oferendas e sacrifícios. Como era um povo conquistador, os astecas usavam até mesmo os prisioneiros de guerra para oferecerem sacrifícios humanos. Não se sabe exatamente com que frequência e em que tipo de celebração esses rituais ocorriam, porém vários registros vão nos indicar a realização dessa prática. Civilização maias. Os maias, diferente dos astecas, que dominaram outros povos e formaram um grande império, os maias não chegaram a ter uma política centralizada. Eles são oriundos de uma região chamada de Mesoamérica, que abrangia uma área ocupada pelos astecas e por outros povos também. A civilização maia vivia especificamente em um território conhecido como a Península de Yucatán, que corresponde ao atual sul do México. E entre as principais cidades maias estão Chichén Itzá, Mayapán, Tikal, Copán, Palenque. Algumas dessas cidades aí tinham mais de 60 mil habitantes e suas construções eram monumentais, como pirâmides, que chegaram a medir 60 metros de altura. Na questão da sociedade, as cidades maias eram geralmente controladas por uma família de nobres e por sacerdotes também que compunham a elite das cidades e dominavam as regiões ao redor, fazendo-as pagar impostos. Os camponeses e artesãos, eles pertenciam a níveis sociais mais baixos. Na economia, o principal alimento dos maias era o milho, que nem o dos povos astecas. A região, por ser uma região bastante seca, eles acabaram construindo canais para irrigar as suas plantações. E sobre a forma deles se alimentarem, alguns historiadores relatam, que eles procuravam ter muito cuidado no preparo de alimentos, colocando aí uma riqueza de temperos na variedades e no aroma de frutas e legumes e no sabor exótico de carnes e peixe. Tanto nos povos astecas como nos povos maias, o milho ele era uma imagem simbólica de força, união e solidariedade. E o uso do cacau como bebida dos deuses e o emprego da pimenta são também identitários, que diz a respeito aí as características que definem grupos e sociedades que, portanto, formam sua identidade. Então, o cacau e o milho e a pimenta, O cacau, uma bebida dos deuses, e a pimenta, ela é tida aí na civilização maia como um alimento identitário, que forma a identidade desses povos. Os maias também, eles desenvolveram um grande conhecimento sobre a astronomia, que pode ser percebido aí pela precisão do seu calendário maia. Pois ao observar e calcular e registrar os movimentos celestes, eles conseguiram prever eclipse e ter uma noção bastante precisa dos dias do ano e do início de um novo ciclo anual. Os maias, eles não olhavam para o céu apenas por curiosidade científica,
Na verdade, eles buscavam entender os mistérios dos deuses, por isso eles adoravam divindades que representavam o sol e a lua, além de forças da natureza como a chuva ou ainda a vida e a morte. Os maias, eles tinham um jogo que eles praticavam bastante interessante para os povos, que era o jogo de bola. Esse jogo de bola era praticado tanto pelos maias como pelos povos astecas. Esse jogo de bola chamava-se entre os maias de Poquitapoc e para os astecas de Teatitnitri. Diversas ruínas trazem referências a esse tipo de jogo, porque pela presença dos campos construídos para sua prática ou também pelo meio dos registros dessas atividades de desenho. Civilização Inca. A sociedade Inca ela se desenvolveu na América do Sul, na região andina, próxima à Cordilheira dos Andes, né? Os povos que habitavam esse local já praticavam agricultura e criavam animais há cerca de mais de 6.000 anos. Porém, sabe-se que foi por volta da metade do século século XV, que essa civilização inca começou sua expansão para formar um grande império, chegando a atingir aí uma área que hoje corresponde uma parte do Chile, uma parte da Bolívia, do Peru e do Equador. A sociedade inca, ela estava localizada ali na cidade de Cusco, atualmente é no Peru, representada bem aí no mapa, é só vocês observarem. Era a capital do Império Inca, que chegou a ter mais de 20 milhões de habitantes, e o governo desse imenso território ele era chamado de Sapa Inca, considerado aí a encarnação do Sol. Portanto, ele era tido como uma divindade. Os incas também se dedicavam à agricultura, que era bastante produtiva. Eles cultivavam várias espécies de milho e conheciam até 10 tipos de batata. Sendo um povo das montanhas, eles tiveram que desenvolver um sistema de terraços, que são degraus feitos para o cultivo de terra, nas quais se utilizam de canais para irrigar as plantações. Os incas eles viviam em aldeias formadas por núcleos familiares chamados de ailus. Eles faziam uso coletivo da terra, onde além de cultivarem plantações de milho e batata, eles criavam animais como lhama e alpaca. Parte do que eles produziam nesse local deveria ser entregue ao Sapa Inca, na forma de impostos. Essa civilização ela vivia em uma rígida estrutura social que concedia privilégios apenas à elite, formada pelo Sapa Inca e pela nobreza. Já os camponeses deveriam trabalhar, produzir nas terras para poder pagar os seus impostos ao imperador. E a cidade dos Incas, erguidas no Cordilheiro dos Andes, funcionava como centros religiosos. A mais famosa delas era Machu Picchu, no Peru, cujas ruínas recebem até os dias de hoje milhares de turistas de todos os anos. E por fim, o fim dessas 3 grandes civilizações aí que estavam inseridas na América, Incas, Maias e Astecas, se deu com a vinda dos europeus a partir do século XV para essa região, para esse continente, né? A civilização maia já estava em processo de declínio nessa época, mas os impérios astecas e inca estavam ainda no seu auge. E essas culturas elas acabaram sendo destruídas pelas doenças, pelas violências e pela imposição cultural desses povos invasores. Então, aqui nós finalizamos o nosso 7º capítulo. Gostaria muito que vocês ouvissem, procurassem assimilar bem o conteúdo para se prepararem bem para o simulado que virá no final de maio. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Estou com muitas saudades.